náusea e ataxia, e também algum paciente que apresente um quadro infeccioso precedendo o início dos sintomas. Então, essa figura que eu trouxe eu acho bem interessante para mostrar essa diferença das formas clínicas. A gente tem uma clínica clássica, sensitivo-motora, com acometimento de 4 membros, problema comitê-facial e lobar. A gente pode ter a forma puramente motora, a forma paraparética, que acaba confundindo bastante com, por exemplo, as mielites, a forma cervicofaringobraquial, lembra sempre naqueles pacientes com paralisia facial bilateral, a forma com paralisia bilateral facial associada a alterações sensitivas, a forma puramente sensitiva, a síndrome de Miller-Fisher e a encefalite de Birkenstein, tá? E aí, então, como fiz a suspeita clínica, como que eu vou de fato diagnosticar? Então, a gente sabe que o Guillain-Barré ele é uma doença, que o diagnóstico ele é basicamente clínico, depende do diagnóstico clínico, de exclusão de outras causas, e os exames adicionais podem colaborar aí no diagnóstico, né? Como o diagnóstico é clínico, eu acho muito importante o conhecimento dos critérios diagnósticos. Eles foram criados principalmente baseados para estudos clínicos, tá? Os critérios diagnósticos do Guillain-Barré, eles são mais um guia. Até acho que o início da aula foi exatamente porque as coisas que a Marina apontou, por que a gente já acionou essas red flags, esses critérios diagnósticos, eles fazem com que fique organizada essa linha de raciocínio de quando pensar e quando não pensar no Guillain-Barré. Então, vou começar falando um pouquinho deles. A gente tem dois principais critérios diagnósticos, o de NIMS, que ele é de 1978, revisado em 1990, e o de Brighton e colaboradores de 2011. O que mais se usa ainda é o de NIMS, apesar de eles serem um pouquinho mais antigos. Então, como que são esses critérios, né? Os critérios de NIMS, eles são divididos em critérios que são necessários para o diagnóstico, critérios que são de suportes importantes e fatores para gerar dúvidas diagnósticas, assim que ele é dividido. Só lembrando que esses critérios eles não contemplam muito bem as formas atípicas. Então, por isso que eu também comecei lembrando um pouquinho de quais seriam os sintomas aí das formas atípicas, tá? Mas, então, os critérios necessários para o diagnóstico é uma fraqueza simétrica, lembrar disso, é uma coisa importante, bilateral, de braços e pernas, pode inicialmente ser somente pernas. Os reflexos têm que estar abolidos ou diminuídos, então também, às vezes, no início do quadro clínico é um pouquinho difícil de diferenciar, por isso que em algum ponto do quadro clínico que a gente tem que ter esse critério diagnóstico. E aí, o que seriam os critérios de suporte importante? Uma fase de progressão durando até 4 semanas, sinais e sintomas relativamente simétricos, sintomas sensitivos moderados ou ausentes, envolvimento de nervos cranianos, especialmente paralisia facial bilateral, disfunção autonômica, dor muscular ou radicular em região lombar e ombros, um aumento de proteína no líquor, apesar do nível normal não excluir o diagnóstico, e achados neurofisiológicos de uma neuropatia motor ou sensitivo motor. Também lembrar que estudos neurofisiológicos normais na fase inicial não excluem o diagnóstico. E quais seriam os fatores para gerar dúvida diagnóstica? Um líquor com uma celularidade acima de 50, uma presença de uma fraqueza marcadamente simétrica de forma persistente. Isso também é importante, às vezes no início do quadro é um pouquinho assimétrico, gera dúvida, mas aí com a evolução isso fica simétrico. Se é uma fraqueza marcadamente simétrica que fica persistente, já é um super fator de alarme. Disfunção urinária ou intestinal no início do quadro, um início com uma disfunção respiratória acentuada, sem fraqueza de membros, sinais sensitivos marcantes com nível sensitivo, também é um fator para gerar dúvida, febre persistente, um nadir muito curto, em menos de 24 horas,
uma hiperreflexia, resposta frontal da extensão, alteração do nível de consciência, exceto na encefalite de Birkenstaff, uma progressão além de 4 semanas do início dos sintomas e uma evolução lenta com uma limitação motora sem envolvimento respiratório, tá? Então, igual eu expliquei, não é um critério que pontua, ele mais acaba sendo como um guia, mas eu acho que é sempre importante a gente revisar esses critérios frente de uma suspeita diagnóstica. Os critérios de Brighton, não vou ficar lendo todos, mas ele divide em 3 níveis de certeza, basicamente. No nível 1 de certeza, ele considera um quadro clínico típico e mais 2 exames laboratoriais corroborando a dissociação albuminocitológica no líquor e ausência, achados neurofisiológicos consistentes com Guillain-Barré, sempre ausência de diagnóstico alternativo. Então, nível 1 de certeza, quadro clínico mais 2 critérios de suporte laboratoriais, basicamente. No nível 2 de certeza, é só o critério clínico e um ou outro critério de suporte laboratorial. E o nível 3 de certeza é quando você não tem um critério laboratorial, apenas os critérios clínicos, tá? E aí, passando para... Então, quais seriam os principais diagnósticos diferenciais? A gente sabe que os principais diagnósticos de exclusão seriam as mielopatias, como no caso que eu apresentei inicialmente, tanto compressiva, infecciosa, inflamatória, também por déficit de vitamina B12, vasculites, que podem começar com mononeuropatias múltiplas, gerando fraqueza em membros inferiores, fraqueza do doente crítico, porfiria, miastenia, botulismo, principalmente diagnóstico diferencial daquelas formas mais cerebrobraquiais, com fraqueza bulbar associada, alterações metabólicas, intoxicações exógenas com neurotoxinas e causas infecciosas, né? Lembrar que a poliomielite, antes do Guillain-Barré, era considerada a principal causa, né? De um quadro de uma fraqueza com flacidez, e atualmente, desde a erradicação do vírus da polio, o Guillain-Barré entra como o principal diagnóstico. Mas lembrar que a gente está tendo explosão de casos polio-like, principalmente nos Estados Unidos, sendo relacionados com o enterovírus D68, né? Sendo que em 2018 teve um outbreak com quase 200 casos de mielite flácida aguda nos Estados Unidos, e a gente viu no HC um ano passado uma criança que apresentou um quadro polio-like. Então, tem alguns vírus aí também que estão voltando com esses quadros, a gente precisa ficar atento. Em relação aos exames complementares, né? Não existe nenhum biomarcador específico para o diagnóstico de Guillain-Barré. Os exames laboratoriais, eles corroboram com o diagnóstico. No caso do líquor, a dissociação proteíno-citológica é o achado característico da síndrome de Guillain-Barré, mas ele pode estar ausente na primeira semana. Então, na primeira semana, cerca de 50% dos líquores apresentam essa alteração. Quando a gente passa para a segunda semana, cerca de 70% a 90% apresentam essa alteração. Sempre fazer um rastreio, o que é importante também no líquor, né? É observar a celularidade. Na celularidade acima de 50, a gente exclui quase que o diagnóstico, tem que pensar em causas infecciosas. No caso de uma celularidade aí média, né, de 10 a 50 células, é possível ser síndrome de Guillain-Barré, mas a gente sempre tem que pensar, excluir, pedir os PCRs no líquor para excluir causas infecciosas, pensando numa, por exemplo, uma radiculoneurite infecciosa, né? E aí, abaixo disso, com dissociação clássica, já fica bem clássico de Guillain-Barré. Os exames de imagem, a ressonância, ela auxilia também para a exclusão de diagnósticos diferenciais. A gente pode ter um pouquinho de realce das raízes, que é visto no Guillain-Barré, mas o principal motivo de pedir a ressonância não é para ver realce, sim para excluir diagnósticos diferenciais. E o estudo neurofisiológico, a eletroneuromiografia, ele também entra como um auxiliar no diagnóstico. Ele não é fundamental,
para a gente fechar o quadro clínico, mas ele auxilia, principalmente nas formas atípicas, para a gente diferenciar as formas do Guillain-Barré, infeccional, desmielinizante. Isso às vezes influencia um pouquinho, por exemplo, as formas desmielinizantes são mais relacionadas com desautonomias, e os achados também neurofisiológicos, eles podem demorar um pouquinho para aparecer, tá? Mas a gente costuma ver, sim, desde a primeira semana, não que o paciente feche o diagnóstico neurofisiológico da patologia, mas a gente já vê alguns indicativos que falam a favor, já excluem outras causas, então também ele entra para auxiliar aí uma peça a mais no diagnóstico. Tá? Então, passamos da fase diagnóstica, agora, quando que eu vou admitir um paciente em UTI? O que eu preciso atentar quando eu estou avaliando um paciente com Guillain-Barré, tá? Um paciente tem critério de admissão de UTI, quando ele tem uma progressão rápida da fraqueza, uma disfunção autonômica importante, dificuldade de deglutição, sinais de disfunção respiratórias. E existe uma escala que é o IGRIS, tá? Eu vou passar aqui para o próximo slide para a gente falar um pouquinho dela, né? Essa escala foi desenvolvida na Holanda, de Erasmus, e ela prediz a necessidade do paciente necessitar de ventilação mecânica em uma semana, né, você ter feito a escala. Esse link aqui é um link que dá acesso a essa escala online, ela é bem legal, ele dá acesso tanto à escala de GRIS quanto na escala que eu vou falar mais para frente, que é uma escala prognóstica, tá? E ele leva em consideração, então, os dias de início da fraqueza até a admissão hospitalar, presença de fraqueza bulbar e a escala MRC na admissão. Né? A escala MRC é aquela escala de força muscular que gradua o grau de força de 0 a 5 e vai levar em consideração a força de abdução do ombro, flexão do cotovelo, extensão do punho, flexão do quadril, extensão do joelho e dorsiflexão do tornozelo, tá? Então, um risco de 0 a 2 é um baixo risco de evolução para a ventilação mecânica, um risco de 3 a 4 é um risco intermediário e acima de 5 é um risco alto. Lembrar que esse modelo ele foi baseado numa população holandesa, com idade superior a 6 anos, então a gente usa em pacientes com uma idade superior a 6 anos. Tá? É uma escala bem interessante para a gente já tentar ver qual seria a necessidade desse paciente ir para a UTI. Bom, passando então em quando tratar os pacientes, tá? Então, os pacientes que são elegíveis para tratamento na Guillain-Barré seriam aqueles pacientes incapazes de deambular mais de 10 metros de forma independente. Esse é o critério que entrou em todos os trials para fazer estudos de tratamento do Guillain-Barré. Mas, além disso, a gente sempre também sabe, né? Pacientes com fraqueza bulbar, disfunção respiratória, disfunção autonômica importante, também são pacientes de alto risco, eles sempre acabam entrando também no grupo de tratamento. E como que a gente vai tratar? Então, o que a gente tem baseado em literatura de quais seriam as terapias que, de fato, são eficazes no tratamento do Guillain-Barré? Então, tanto a plasma férica quanto a imunoglobulina são os tratamentos que a gente sabe que são eficazes, tá? Corticoide não, tem gente que confunde muito isso, já vi clínicos bons, até vindo com algumas dúvidas, mas eles tratam desmielinizante com corticoide, porque Guillain-Barré não, geralmente quando a gente fala desmielinização confunde tudo, mas são doenças bem diferentes, porque também tem uma doença desmielinizante do sistema nervoso central e um quadro periférico, né? O corticoide já se provou não ser um tratamento eficaz, e existem algumas novas terapias que estão sendo estudadas, tá? Baseado naquela fisiopatologia que eu expliquei um pouquinho para você, o principal medicamento que está em fase 3 de estudo é o eculizumab, que seria um anticorpo monoclonal com o componente C5 do complemento. Então,
Então, aí seria uma possível terapia futura, mas a gente ainda não tem nenhuma evidência para isso.